No programa Reis da Resenha, especialistas falam sobre dívidas do Corinthians. Os Reis da Resenha hoje com um convidado que está dando muito o que falar no Corinthians, Augusto Melo, candidato da oposição, que está surpreendendo. É o favorito para vencer as eleições, aí a presidência do Corinthians. E pela primeira vez, né, Vamp, desde 2007, quando esse grupo assumiu, né, que é o grupo do Andrés, o grupo do Duílio, alguém chega até mais forte. Então, Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por participar aqui do Reis da Resenha. E, Vamp, eu vou deixar você começar hoje, porque até você conhece melhor, você é o cara que representa muito o torcedor corintiano, é ídolo da torcida do Corinthians. E hoje, só de saber que tem alguém que vai fazer frente com essa chapa do Andrés Sanches, é surpreendente. Principalmente para quem não está dentro do Corinthians, né? Como eu. Eu sou um cara que eu não conheço muito ali da estrutura do Corinthians, mas sempre quando tem eleição no Corinthians, você fala, pô, já deve vir alguém do Andrés. E agora o Augusto conseguindo ter essa força para bater de frente, né? Como várias eleições em vários clubes do Brasil, né? Mas o Corinthians é uma coisa totalmente diferente, né? Quando se sai as eleições, no Corinthians a chapa esquenta, ferve, né? Nas campanhas, tudo voltado ali muito dentro do clube, no Parque São Jorge, várias chapas. E o Augusto, na última eleição, a gente conversando aqui nos bastidores, perdeu por 139 votos, 139 né? Quer dizer, se tivesse 70 votos a mais, seria, né? Metade seria o presidente do Corinthians. Essa chapa eu conheço muito bem, eu como ex-atleta do Corinthians, né? Veio Andrés, depois o Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrés e Duílio, agora o André é o candidato, né? Sua perspectiva, hoje, na última eleição, a gente estava conversando aqui, saiu Mário Gobi candidato, hoje você falou que tem grandes chances da oposição se reunir e estar junto. Quem são o pessoal da oposição que está com você, Augusto, nessa batalha? Boa noite. Você falou que a oposição, né, Augusto, toda está fechada com você. Pela primeira vez a oposição toda está unida. Porque na última eleição o Mário Gobi saiu também candidato, né? Você até falou para... Saiu como uma terceira via que eles chamam dentro do clube. Boa noite, Vampeta, boa noite, Você acha que vai ter terceira via esse ano ou não? Não, dificilmente. Hoje, nós comentamos aqui, né? Hoje eu sou o único candidato de oposição, um candidato que em 112 anos, pela primeira vez na história do Corinthians, um candidato consegue unir toda a oposição. E pela última votação que nós tivemos também na última eleição, uma votação muito expressiva. Pela primeira vez também o Corinthians vai ter um candidato do Terrão, né? Não só jogadores, formado de base, mas eu também sou cria do Terrão, estou ali há mais de 40 anos, conheço o clube como ninguém, já participei de algumas assessorias de departamento, sempre trabalhando em prol do clube. E por último, base, que a gente também se credenciou, através de fui fazer alguns cursos também, aprender muitas coisas, se aprimorar em várias coisas, e hoje a gente está credenciado para isso. Pela primeira vez a gente está unindo a oposição toda em prol do Corinthians. Agora, Augusto, por que você acha que esse grupo do Andrés, esse grupo do Duílio, ele ficou tão forte no Corinthians? Porque, é claro, o Andrés, quando ele entra, ele ganha tudo. Tem aquele momento onde ele tira o time da Série B, ele é campeão mundial, ele é campeão de Libertadores. Claro que ali ganha uma força. Trouxe o Ronaldo, fenômeno, que deu um baita auxílio pro Andrés Sanches. Mas por que depois, mesmo diante de tantas coisas que aconteceram no Corinthians, você acha que esse grupo ele foi se firmando ali? Ficou tão difícil tirar? Exatamente por essas coisas que você falou. Teve algumas coisas que deu certo, né? E o fato também já de estar 16 anos aí nessa gestão, eles foi perdendo a cada ano, foi se deixando de ser protagonista. E agora acho que já se venceu esse ciclo de 16 anos, está na hora de uma oxigenação. O Corinthians precisa de uma renovação, o Corinthians pede socorro hoje. Como eu falei, teve acertos e agora eu acho que é a hora de mudança, porque o Corinthians vem a cada ano perdendo credibilidade, deixando de ser protagonista, se enfiando em dívidas, com contratações erradas. Qual é a dívida hoje, Augusto, do Corinthians? A dívida hoje chega a 910 milhões, mais ou menos. Sem o estádio, né? Sem o estádio. A dívida clube, mais 700 milhões de estádio. 1 milhão e 600 mais ou menos, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, gira em torno disso. O estádio, como a gente falou, né? O estádio é uma maravilha que nós temos, né? E o que ele precisa é se pagar, ele precisa ser autossustentável. Nós temos grandes projetos para que a arena se torne uma arena multiuso, para que ela comece a ser autossustentável. Qual a sua maior crítica
a atual a situação, a sua maior crítica à situação e o seu maior trunfo para o seu mandato? O que você acha que é a sua principal virtude e a principal crítica à situação? A crítica é para não levar realmente o nome que existe na chapa deles, a renovação e transparência. Não existe mais um bom tempo essa renovação e transparência. Tudo é feito hoje obscuro, a gente não sabe nada do como funciona nos bastidores, vendas de jogadores, compra de jogadores, altos salários. Então, não é nada do que eles pregam no nome dele. Por isso que vem a cada ano perdendo seu protagonismo. E o que a gente vem agora é com um projeto, em termos de marca. O Corinthians é muito grande, nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo, nós temos uma das torcidas mais consumistas do mundo e nós temos que pensar grande. Por isso eu venho com uma proposta, um plano de gestão do tamanho dessa marca, criando grandes projetos para que a gente tire o Corinthians dessa situação. Eu estava olhando aqui, né? Vai chegando perguntas aí, né? O pessoal está mandando. Pergunta ao Augusto, Vampeta, o nome das chapas, por favor, e se são 14 chapas no total. São 15 chapas total, Vampeta. 15 no total. Nós já temos 7 declaradas, com 2 também no forno, praticamente declarando essa semana, e com porcentagem todas elas, mesmo chapas que se dizem, né, que são situação, mas tem muitas que não apoiam o atual candidato deles, que estão nos procurando e declarando voto para a gente. Agora, Augusto, hoje a gente tem 2 principais exemplos de gestão, né, no futebol, que foram Eduardo Bandeira de Melo e o Paulo Nobre no rival Palmeiras. E foram realmente, porque o Bandeira de Melo, ele consegue acabar com as dívidas do Flamengo. Esteve aqui com a gente, né? Esteve aqui, contou tudo aqui pra nós. Ele consegue organizar o Flamengo e o Flamengo se torna uma potência financeira e de títulos. Não na gestão dele, na atual, mas ele equilibrou. O Paulo Nobre, a mesma coisa, e dizem que ele ainda botou do dinheiro dele. E ele consegue equilibrar as finanças do Palmeiras. Você tem essas gestões como exemplo? E outra, você acha possível fazer isso no Corinthians? Porque esses caras, muitas vezes, eles abriram mão de título. O próprio Bandeira de Melo, ele falou, por 1, 2, 3 anos o Flamengo não vai ser campeão. Mas a gente precisa equilibrar as finanças. Você acha possível você fazer isso no Corinthians, mesmo com toda a pressão da torcida por títulos? E você tem esses caras como hoje exemplo? O Flamengo fatura quase 2 bilhões por ano, né? 1 bilhão e 500 milhões. Que é a dívida do Corinthians. Com certeza, Pilhado. A diferença do Corinthians hoje para o Flamengo, quando o Eduardo Bandeira assumiu, é que quando ele assumiu, ele tinha uma arrecadação 4 vezes menos do que... Ele tinha uma dívida... Ele tinha uma arrecadação de 4 vezes mais do que o Flamengo devia. Ou seja, o Flamengo devia uma média de 800 milhões e arrecadava 200 milhões. Diferente do Corinthians hoje. O Corinthians tem praticamente 1 bilhão de dívida e 1 bilhão de receita. O que você precisa, claro, dar um choque, né? Ver onde estão os gastos errados. Ou seja, vai ser mais fácil até. Com certeza. Você tem mais receita. O que precisa realmente é voltar a ter credibilidade no mercado. Claro que a gente vai ter que ter algumas ações um pouco mais severas, travar algumas situações, entender alguns contratos que lá estão, para que aí a gente comece a ter uma diretriz. Mas a forma do Corinthians sair dessa situação está muito mais fácil quando o Eduardo Bandeira assumiu o Flamengo. Mesmo porque é o beabá de qualquer empresa. Você não pode jamais gastar o que você arrecada. Você tem que ter as suas contas equilibradas. E o Corinthians hoje, qualquer presidente que sentar ali não fazer nenhuma besteira, ele cresce automaticamente, porque ele tem uma marca maravilhosa, ele tem uma torcida maravilhosa que consome. A gente tem um grande projeto para os investidores a longo prazo, ou seja, a nossa gestão de 3 anos, que comece um planejamento para 3 anos para essas empresas, para que ela tenha uma visibilidade e ela possa ter o seu retorno garantido. Mas você vai ter que reduzir custos? Você vai ter que reduzir salário? Ou não? Você acha que você é capaz de trazer investidores para pagar essas dívidas e você não ter que fazer como o Eduardo Bandeira de Melo fez? Porque ele teve que tirar, ele falou isso aqui. Jogadores até. Cortar salário, mandar jogadores caros embora. Você não, você acha que você consegue... O que precisa, Pilhado, que não é feito no Corinthians hoje, é contratar jogadores pontuais. Saber revelar jogadores, saber vender jogadores. Hoje existem jogadores que é comprado aleatoriamente, com altos salários, sem um monitoramento, sem as características do Corinthians, sem ser pontuais, que é o que nós precisamos. E temos jogadores de base que sendo formados e praticamente dando de graça. A gente está liberando esses jogadores como arma para os nossos adversários, enfim. Nós estamos dando jogadores de graça. Eu acho que o que precisa é isso. A partir do momento que a gente começar a fazer uma gestão técnica em cima disso, o Corinthians ele começa a aumentar a receita. Porque você pega esse grupo que hoje está aí, eles só sabem enrolar dívidas.
eles não conseguem trazer dinheiro novo, eles não têm mais credibilidade, estão queimados no mercado. E aí eles sangram o torcedor. A receita deles hoje é aumentar fiel torcedor, é aumentar estacionamento, é aumentar ingresso. Ao contrário do nosso projeto, o que a gente quer é uma arena lotada, com um custo melhor, com ingresso mais barato, porque o Corinthians é do povo. É o Corinthians, é essa torcida maravilhosa que dá esse retorno aos patrocinadores, a esses investidores. Que é isso que nós queremos fazer, trazer a torcida junto com o nosso marketing, para que ela tenha uma visibilidade maior, para que a gente traga grandes receitas para dentro do clube. Isso é uma coisa forte, né? Porque no momento onde todos os clubes aumentam o valor de ingresso e justificam, né? Porque eles dizem, ó, a gente precisa contratar. Você não, você quer diminuir o valor. Eu não preciso sangrar o meu futebol, ao contrário. O projeto que nós temos realmente é muito forte para investir em categoria de base e investir no nosso futebol profissional. Contratar jogadores pontuais, que é o que a gente quer, fazer um trabalho a partir de agora que a janela está fechada, sentar com a equipe que nós já temos, nós temos uma equipe de trabalho aí com 40 pessoas, cada um na sua área específica, nós estamos trabalhando dia e noite. Hoje mesmo acabei de sair de um curso, quer dizer, a gente está conhecendo, se aprimorando, entendendo algumas situações e é o que a gente quer. Dentro desse planejamento, ao contrário do que eles pensam, o futebol é o carro-chefe, o futebol é que a gente tem que investir pesado e principalmente na formação de atleta, que é o que nós precisamos urgentemente construir um hotel de base para que a gente possa alojar essa garotada não só a nível Brasil, mas a parte sul-americana que a gente vai montar. Gostaria de tirar só aqui que pediram para tirar isso aqui. Beleza. Ótimo. Então, dentro disso é o que a gente quer fazer, entendeu? Então não precisa então você sangrar. quer reduzir valor de ingresso ou reduzir valor de sócio-torcedor, porque você quer investidores externos que você vai conseguir. Exato. Por quê? Nosso time é do povo e nós estamos perdendo essa característica. Essa marca só é gigante porque quem fez essa marca foi o povo, foi o torcedor. E eu venho sofrendo isso na carne, porque eu vou assistir os jogos, eu paro em Arthur Alvim, eu converso com o torcedor, eu visito o torcedor, minha campanha foi pautada pelo torcedor, não foi só pelo sócio. Eu visitei torcedor 300 quilômetros, 400 quilômetros, 300 torcedores se organizaram para me receber, para que ele me conheça, para que ele entenda minhas ideias, para que ele me aprove. A partir daí, isso começou a entrar dentro do clube social e eu tive a aprovação do sócio, porque eu também tenho a vivência do clube, de investimento do clube, com as necessidades do clube. Então, por isso que a gente está credenciado hoje para seguir essa linha nova aí. Você se sente, Augusto, é a sua segunda candidatura a presidente, né? Essa agora, né? Você se sente muito mais forte nessa? Você acha que essa você está muito mais próximo do que a outra? Que foram muito poucos votos, né? 139 votos, quando você aqui, segundo as últimas eleições. E você tem o apoio de quem? Da oposição, que agora não estava com você na outra, está todo mundo junto. Que você falou, ó, pela primeira vez em 100 e poucos anos, o Corinthians consegue ter uma oposição unida. Todo mundo unido. Uma frente ampla. Então, quem são esses caras da oposição? E se você se sente mais forte nessa do que da outra? E o que você faria nessa que você não faria nessa que você fez na outra? Vampeta, na outra a gente não era conhecido, eu sempre fui um cara raiz de clube, estou há mais de 40 anos do clube, como eu falei. Todo o trabalho que eu fiz dentro do nosso social foi para a família, que é essa característica, é isso que o nosso clube perdemos nesses longos anos. Eu sou da época que você tinha que pedir licença para se molhar na piscina, dar um mergulho na piscina, que eram 100 mil torcedores, 100 mil sócios, e hoje nós temos aí 3 mil sócios frequentando o clube, por isso que o nosso clube hoje não é sustentável. Então eu não era conhecido, eu simplesmente era conhecido dentro do clube, mas a minha característica é de empreendedor. Fui jogador, conheço um pouco de futebol, também trabalhei com publicidade. Isso contribuiu muito para que a gente pudesse aí lançar uma candidatura. Dentro do clube também a gente tem uma aprovação muito grande. Então, a primeira, que já era para mim sair em 2018, eu retirei minha candidatura apoiando o Roque Stadini, saí como vice dele. Depois, em 2020, nos lançaram como candidato, acabei aceitando. Então, nós não éramos conhecidos na mídia, simplesmente dentro do clube. Através dessa votação expressiva, através da nossa capacidade de empreendedor, de grandes projetos, pensando na marca, não só a parte estrutural, mas também a parte social, a parte de inclusão social, que a gente vem com um grande projeto nessa inclusão social. Isso está nos fortalecendo cada vez mais. Hoje, quando a gente fala que nós estamos unindo uma frente ampla de oposição que querem o bem do Corinthians, por que isso? Pela primeira vez na história, a oposição ela acordou, ela está vendo que o Corinthians precisa de socorro. E hoje nós somos o único candidato que pode tirar essa situação daí, que pode mudar essa situação que está aí. Por isso eles aderiram à nossa candidatura, pela votação expressiva, porque a gente já sai com uma quantidade de votos expressiva, pelo projeto que nós temos para o futebol e para o nosso clube social. Todos resolveram aderir a esse projeto, a esse planejamento.
Agora, hoje a gente fala de um clube que tem um comando desde 2007. Desde 2007, Andrés, as pessoas ligadas ao Andrés, o Andrés tem muita influência nesse Corinthians, tem muito poder dentro do Corinthians. Aí a minha pergunta, você sabe como o outro lado está lidando com isso? Você tem algum contato? Eles estão incomodados? Tem uma briga interna ali dentro? Te detestam ou não, tem uma boa relação, até para o torcedor saber como é que é essa rivalidade e o que sente a situação com você sendo uma possível vitória contra eles. Eu não penso muito na situação. O que eu penso é em tirar essa situação que lá está. Por isso a gente vem fazendo um grande projeto, a gente está criando um grande projeto, por isso que a gente tem boas conversas com toda a oposição, que é o que conseguimos até agora. Durante esses 2 anos, quando a gente lançou nossa candidatura, a gente vem conversando com todas as frentes amplas, os chamados oposicionistas, para que a gente se una, porque nós não temos que pensar. É claro que a gente pensa nessa situação, na grande besteira que ela vem fazendo nesses longos anos, e que isso nos incentiva mais ainda a se unir para que a gente encerre esse ciclo que já está desgastado, já não tem mais credibilidade. Então, o que a gente pensa hoje realmente é só na nossa candidatura, é em grandes projetos para que a gente tire o Corinthians dessa situação que esse grupo deixou aí em 16 anos. Então, pelo que você diz, não é uma relação amistosa, mas é uma relação, tem briga, tem rivalidade. Você até falou aqui nos bastidores que se passou por alguns problemas, você pode falar sobre isso? Não, a gente tem grandes problemas, já visto aí que eles já tentaram de toda a situação, né? Agora estão tentando dar um outro golpe que também já está fora de cena, né? Eles já tentaram, acho que uns 7 candidatos, nenhum deles se viabilizaram. Desculpa. Nenhum deles se viabilizaram. E aí existe uma pressão. A gente, como sócio Mas tem uma pressão em você? Tem, existe uma pressão. A gente, como sócio do clube, frequentador assíduo, não só agora como candidato, não só nas 3 últimas eleições. Eu estou no clube desde pequeno, joguei futebol no terrão. Então, aquela educação, aquela amizade amistosa dentro de clube social com um ou com outro, eu tenho a educação de cumprimentá-los quando vejo, mas não tenho nenhuma relação mais. Ao contrário, a nossa relação hoje é de oposição para construir um Corinthians melhor. E essa pressão vem existindo já há algum tempo. Ameaças, tem um boletim de ocorrência, de ameaças, tem um boletim de medida protetiva, sou obrigado a andar de carro blindado, já tive ameaças de droga dentro do meu carro, tive ameaça de que vou morar do lado do céu, estão me entregando blocos, enfim, já teve algumas conversas, a gente está sendo monitorado, a gente está sendo bem guardado. Você sofreu ameaça? Ameaça de morte, a minha filha recebeu ameaça, 4 horas da manhã, tive 4 ligações, enfim, tem alguns telefones que é privado, que já está na mão da justiça, já está nos órgãos competentes com isso, estamos sendo monitorados, estamos atrás dessas pessoas que estão fazendo isso. É aquela história, né? Não querem perder o poder ou querem fazer uma pressão para que a gente possa recuar. E não vamos recuar, a gente quer o bem do Corinthians, estamos nessa luta para mudar o Corinthians. Eu vivo para o Corinthians hoje, é o que a gente quer fazer, um grande projeto, e não tenho dúvida que nós vamos tirar o Corinthians dessa situação rapidinho, e não é essas ameaças que vai nos tirar dessa disputa, não é desse golpe que eles tentaram fazer agora há pouco tempo, que estão anunciando, que vão nos tirar do páreo. Nós vamos disputar essa eleição, vamos vencer com toda certeza. Pô, é uma situação pesada, né? Porque não dá também para apontar nomes, mas receber ameaça, você, né, sua família, e isso nunca te fez pensar em desistir? Não, ao contrário, só me incentiva mais. Eu já tive esse problema quando a gente trabalhou na base, fizemos um excelente trabalho. Lá é assim, pilhado, você mexe num vespeiro que um ou outro vai perder a boquinha e eu acho que não concorda, né? Então nós aqui não, nós queremos trabalhar em prol do Corinthians, por isso que essa frente ampla com pessoas técnicas, pessoas, grandes empresários, grandes advogados, desembargadores, pessoas competentes, está todos numa frente ampla nos ajudando para tirar o Corinthians dessa situação. E você acredita que no seu primeiro mandato você já vai ser capaz de fazer esse Corinthians ser competitivo com os melhores times do Brasil hoje? Porque hoje, quando a gente fala em favoritos, a gente sempre fala Flamengo e Palmeiras. E o Atlético correndo por fora. O Atlético corre um pouco por fora, mas a gente fala do Flamengo, bicampeão de Libertadores. Palmeiras, bicampeão de Libertadores. Flamengo, bi-brasileiro. Palmeiras, brasileiro, nos últimos anos. Você acha que nesse primeiro mandato, você, como você falou de investidores, talvez não tendo que mexer tanto no gasto com o futebol, você acha que você já faz um time competitivo? Porque também é difícil prometer e depois não poder cumprir.
Você acha que já dá para fazer um time competitivo com esses investidores que você pensa? Com certeza, pilhado. O Vampeta jogou bola. O time de futebol não se faz só com dinheiro. O time de futebol se faz com inteligência, com vestiário, com planejamento, com gestão. O Corinthians, ele tem uma característica. O que você precisa monitorar são atletas com as mesmas características. Você não pode fazer o que vem fazendo. Comprar jogador aleatoriamente, com valores absurdos. Muita gente por nome, né? Que já tem nome no Corinthians. Então o Corinthians, ele tem uma característica, você tem que trabalhar em cima disso. Então, o que eu te falo, hoje mesmo aí, você pegar o nosso time, não temos um elenco fantástico. Nós temos um time e está chegando praticamente em tudo. Chegamos ano passado na final da Copa do Brasil, estamos chegando de novo, mas em outros torneios possa ser o brasileiro, estamos crescendo a cada vez mais. Mas o que precisa é isso, é uma gestão técnica com pessoas capacitadas, um monitoramento dentro das nossas qualidades. E não tenho dúvida, porque o futebol não é só dinheiro. É o que a gente, hoje mesmo, falaram do Roger Guedes, essas coisas todas, esses altos salários. Ah, não tem dinheiro para comprar. Ah, mas as luvas estão diluindo em salários. Elas estão sendo diluídas. Por que poucas porcentagens vêm para o Corinthians? Não aceita. Então, o Corinthians é uma grande vitrine hoje, ele não pode deixar de ser essa vitrine. Você acha que hoje em dia vende barato para conseguir fazer caixa? Exatamente. De 5 que vendeu, um só. Hoje eles falam em buscar receita, mas eles não conseguem buscar receita nova, eles não conseguem ter um planejamento com isso por causa do nome queimado. Então o que eles fazem? Para atingir meta, eles estão dando jogador de graça. Aconteceu, né, com o Zenit. Quantos jogadores foram para o Zenit? Teve o Renan, o zagueiro, Robert Renan, teve o Mantuan, agora já foi o Pedrinho. Na compra do Wildo Alberto, né? Nessa mas foram jogadores que saíram barato. Esse negócio de estádio sempre anima torcedor. E você falou que você tem um sonho de aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Qual é o seu plano para a Neoquímica Arena? Porque você falou em aumentar. Qual capacidade que você pensa? Se aumentar essa capacidade da Neoquímica Arena, você acredita que você vai conseguir fazer isso, de botar ingressos mais baratos? Porque era também o objetivo do Flamengo, quando falou, vou botar 100 mil pessoas num novo estádio. Para quê? Para ter um setor popular, onde o preço seja mais barato. Você tem essa ideia também? Qual é a sua ideia de capacidade? E se você já pensa um setor mais popular nesse seu sonho de reforma da... Quando eu digo que essa gestão está queimada no mercado, Pilhado, é justamente por isso, porque eles sangram o torcedor dessa forma. Um dos maiores, uma ambição minha, um projeto, e eu vou dar o pontapé inicial nisso, é aumentar a nossa capacidade para 67 mil lugares, sem o Corinthians gastar R$1. Isso são parcerias. Aliás, tem muitas coisas boas que estão vindo para o Corinthians com parcerias, porque a marca ela dá retorno para o patrocinador. E o que o patrocinador quer é o retorno. E quem dá esse retorno é essa torcida. Então o que eu quero? Eu vou tirar dinheiro, eu vou tirar a nossa receita do CNPJ, eu não vou tirar do CPF do torcedor. Eu vou trazer o torcedor de volta para dentro da arena. Eu vou dar condições desse torcedor poder assistir um jogo. Eu recebo muitas ligações de pessoas que o sonho deles era entrar na arena, assistir um jogo e não consegue. A partir do momento que eu aumentar essa arena para 67 mil lugares, ou seja, praticamente 17 mil, 19 mil do que é hoje, eu consigo baratear o ingresso, porque eu sou comerciante, eu procuro ganhar sempre em volumes, eu não ganho em peças únicas. A hora que eu conseguir aumentar essa arena, que eu trago para dentro mais 17 mil lugares, eu elevo no mínimo mais 100 mil fiel torcedores. Então já é uma receita maior que eu começo a trazer para que eu consiga dar uma manutenção nesses 17 mil lugares. A nossa intenção é fazer 5 mil lugares na Norte, em Alvenaria, e mais 5 mil lugares na Sul. Com o remanejamento das cadeiras eu aumento mais quase 7 mil lugares. E eu tiro também as cadeiras da Sul, que a gente vai fazer uma pesquisa para ver se todo mundo está de acordo, porque também é a mesma visibilidade da Norte e o ingresso é diferente. E o custo vai ser o mesmo também, de R$35, R$40, que é o custo que tem das organizadas. Então por que também da Sul ela não pode ter o mesmo valor? E aí eu começo a readequar os valores de ingresso, começo a ganhar no volume, e eu com a arena cheia, eu começo a trazer grandes patrocinadores para que tenham uma receita muito melhor do que é hoje. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.